Bom dia. Ótimo dia a todos. Estamos começando mais um capítulo do Aplicando Teoria em Ação. Eu sou Noel Monturil, falando aqui diretamente de Arraial da Ajuda, no sul da Bahia, e nós estamos fazendo o estudo do livro O Poder do Agora, né? Então, hoje nós estamos fazendo o estudo do capítulo 4, Estratégias da Mente para Evitar o Agora. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos começar nosso capítulo de hoje. Nos nossos grupos lá no Telegram e no WhatsApp, a gente tem lá a sugestão de estudo de cada capítulo e o livro em PDF para poder baixar, quem quiser ler o livro na íntegra. A gente tem lá na nossa biblioteca virtual e também lá no chat do WhatsApp em destaque e no chat do Telegram também em destaque. Você que está assistindo aqui pelo YouTube, aqui na descrição do vídeo do YouTube, tem aí o link para você entrar na comunidade do Aplicando Teoria em Ação e poder acompanhar lá todo o nosso estudo, ok? Então sejam todos muito bem-vindos e vamos então começar o episódio 4, Estratégias da Mente para Evitar o Agora. Então vamos lá. O maior problema da vida não é o que acontece com você, é você não estar presente para viver o que está acontecendo. Hoje você vai entender como a inconsciência se manifesta e como voltar de verdade para o agora. Você pode estar vivendo um momento simples, mas a sua mente está em outro lugar, em outro tempo, em outra história. E assim você perde o único lugar onde a vida existe. Vamos para o primeiro tópico do capítulo 4, a perda do agora, a ilusão central. Esse é o ponto mais importante desse capítulo. A principal ilusão humana é perder o agora. A mente faz você acreditar que o futuro é mais importante, que o passado define quem você é e que o presente é só um meio. Mas isso é uma distorção. Nada, absolutamente nada, existe fora do agora. Quando você perde o presente, você perde a própria vida. O ponto 2 do capítulo, ele trata da inconsciência comum e a inconsciência profunda. O Eckhart Tolle descreve dois níveis de inconsciência no ser humano. O primeiro que ele descreve é o que ele chamou de inconsciência comum, que é o estado normal da maioria das pessoas. Uma leve insatisfação, uma inquietação constante, aquela sensação de que está faltando algo. Isso é o comum da grande maioria das pessoas. Só que existe também uma inconsciência que é a inconsciência profunda. É quando esses sentimentos se intensificam, quando você tem um sofrimento emocional forte, dor, ansiedade, conflito, estados de crise. Essa inconsciência profunda surge quando a vida aperta. Mas, paradoxalmente, é nesses momentos que também o despertar pode acontecer. O ponto 3 do capítulo, ele trata sobre o que eles estão buscando. Mesmo inconscientemente, todo mundo está buscando por alguma coisa. Está buscando por paz, por plenitude, por alívio. Mas normalmente estão procurando no lugar errado. Estão procurando por essas coisas nas conquistas, na validação, no controle, na distração, porque acreditam que algo externo vai resolver o que está acontecendo aqui dentro, ó, no interno. Só que o que buscam, o que eles estão buscando lá na frente, no futuro, buscando lá no passado, ele já está disponível aqui, agora. A saída não é lutar contra a mente, é trazer presença para o que você está vivendo naquele momento. Coisas simples,
sentir o corpo, observar seus pensamentos, não é dar crédito, não. Observar seus pensamentos, prestar atenção no ambiente, estar consciente do que você está fazendo. A presença, ela dissolve a inconsciência. E não é esforço, não é fazer força, é dar atenção. A infelicidade não vem da situação que você está vivendo. Ela vem da interpretação mental da situação que você está vivendo. Quando você está identificado com a mente, tudo vira problema, tudo pesa, tudo incomoda. Mas quando você está presente, a situação pode até continuar, mas o sofrimento diminui ou até mesmo desaparece. Você para de brigar com a realidade, você aceita aquela realidade. Onde quer que você esteja, esteja por inteiro. Esse é um dos ensinamentos mais práticos desse livro inteiro, gente. Esteja totalmente presente no que você está fazendo. Se você está trabalhando, trabalhe. Se você está conversando, esteja ali. Se você está descansando, descanse de verdade, sem dividir a atenção, sem estar em outro lugar. Vocês sabiam que aqui agora nessa sala tem gente que está aqui, mas não está aqui? Tem gente que está aqui agora, está com a cabeça pensando o que que eu tenho que fazer hoje no meu dia? Como é que está a minha agenda? Daqui a pouco eu tenho que levar o menino para a escola. Está em outro lugar. Presença parcial é ausência disfarçada. Presença parcial é ausência disfarçada. Quando você não está presente totalmente, você está ausente. O propósito interno da nossa jornada de vida. Existe um propósito externo. Qual é o propósito externo? Nossa carreira, nossos objetivos, as nossas conquistas. Esses são propósitos externos. Mas existe um propósito bem mais profundo: estar consciente. Independente do que você faz, o mais importante é como você faz. Com presença ou no automático? O verdadeiro propósito é evoluir com consciência. O passado só tem força quando você revive ele mentalmente. Mas quando você está presente, você não alimenta, você não reforça, você não se identifica e ele começa a perder força. Presença não apaga o seu passado, mas ela dissolve o poder que o seu passado tem sobre você. A grande maioria das pessoas é regida pelo poder desse passado na vida delas. Elas não conseguem tirar esse poder porque estão sempre revivendo aquilo na mente. Vamos para um exercício prático hoje, no seu dia. Você vai parar por alguns segundos, observar a sua respiração, sentir o seu corpo e se perguntar: eu estou totalmente presente agora? Se você não estiver, volte. Volte para aquele momento e sinta a sua respiração, ouça os barulhos em volta, perceba o que está acontecendo à sua volta. Faça isso em alguns momentos hoje no seu dia, principalmente quando você sentir aquela pontadinha de ansiedade, aquela agitação. Para e faz exatamente isso. Primeira coisa, respira fundo.
Depois, pare por alguns segundos e sinta o seu corpo. E se pergunte novamente: eu estou totalmente presente agora? Simples assim. Perder o agora é perder vida. Estar presente é recuperar tudo. E assim a gente começa o nosso capítulo de hoje. Para o direcionamento de leitura desse capítulo, então você vai no livro Poder do Agora, você vai ler o capítulo 4, ok? E foque nos trechos que falam sobre inconsciência, sobre presença e sobre propósito interno. Eu sou Noel Monturil, falando aqui de Arraial da Ajuda, e nós vamos para onde agora? Delma Tavares, é com você mesmo. Você está dando risada aí, mas é você que vai soltar esse microfone agora e falar com a gente. Risada, né, gente? Bom dia a todos, ótimo dia, porque os nossos queridos já devem estar entrando hoje lá no Enotel, né, em Porto de Galinhas. E assim, cedo eu fui escutar, eu acho que a gente já comentou aqui um pouquinho desse livro antes, né, Noel? E eu li há muito tempo, no momento engraçado, no momento de tristeza na minha vida, no momento de dificuldade, eu encontrei esse livro, Poder do Agora, eu comecei a ler, achei interessante. E fazia tempo que eu não. E agora tá de novo, né? Aí com esses momentos com o poder do agora. Aí fui escutar, não é? Hoje de manhã o capítulo. E assim, fiquei pensando, Noel, enfim, a gente, como eu tô rindo porque a gente vai falar alguma coisa que de repente não é especialista, né? Mas eu fiquei ouvindo, e disse, porque tudo isso para acontecer, na verdade, também a gente tem que ter, depois ele fala, que é a questão do propósito, né? Porque o que falou muito como é que a gente vai viver esse poder do agora de uma forma, vamos dizer assim, saudável, uma forma consciente, uma forma dentro daquilo que a gente quer, do nosso propósito externo e interno? A gente tem que ter, na verdade, eu penso que para isso, não sei, não, se eu estou certo, mas eu acho que eu penso que para isso a gente tem que ter um certo, vamos dizer assim, um certo conhecimento daquilo, o que é negativo, o que é o planejamento, sei lá. Eu fiquei pensando hoje de manhã assim, o que é realmente o propósito, porque essa questão do inconsciente, como que eu vou falar que isso é meio, não é muito a minha praia, não. Eu sou mais aquela questão da disciplina, né? Eu gosto mais do Napoleão, planejamento e tal, mas fiquei pensando. Porque não adianta eu conhecer o poder do agora se eu não sei aquilo que eu preciso fazer no agora. E o que é bom para mim no agora. Né? Eu acho que é por aí, não sei o que cada um está pensando, né? Mas para mim eu fiquei imaginando isso. Que se eu leio só o poder do agora, quando eu vou ler o livro, ele me tira, ele me faz reflexões, ele me faz ver para dentro de mim, saber que como é esse capítulo aí, meu pai do céu, depois eu conversei, até já me esqueci, mas é, eu penso que é aquela questão da mentalidade, né, Noel? A gente tem que saber, é a mentalidade que a gente tem que estar preparada, saber, quando ele fala que saber que a gente focar, é o foco também, sei lá, é tudo isso junto, né? Porque para a gente viver o poder do agora, a gente tem que saber o nosso propósito, porque às vezes nem sempre é fácil dominar tudo isso. Eu acho que é por aí, gente. É um pouco uma leitura um pouco delicada, não é? Eu acho que Vamos quem é que vai. aprofundar então nesse tema. É um tema realmente muito complexo, né, gente? Porque não é um tema técnico, mas é algo que é muito profundo. Essa questão do poder do agora. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que Isso. entender é essa questão da identificação com o pensamento. Alguém aqui consegue ficar 10 segundos sem pensar? Eu estou brigando com a minha mente direto aqui, para ver se eu Complicado. consigo. Não é você só Eu não, olho para Conceição. ti, eu olho para ti, aí lá vem a Delma me falando do Panamá na minha mente. Lá vem outra coisa que aconteceu lá na igreja ontem. Meu Deus, eu fico Exatamente. brigando o tempo todinho com o meu pensamento. E eu Então queria vamos coisa lá. mais leve, que as O coisas fossem mais Napoleon leves, não Hill, fosse. o Mas é Napoleon Hill, inclusive, vai ser o nosso próximo estudo, viu? Napoleon Hill, nós vamos estudar Mais Esperto que o Diabo. Vai ser um Ai, livro Hum, pancada no nosso próximo estudo. E o Napoleon Hill tem aquele embate com o diabo, né?
aquela conversa franca com o diabo. E o diabo nada mais é do que esse pensamentozinho aí, do que essa voz na sua cabeça, enquanto você está aqui tentando estar presente, aquela vozinha falando do Panamá, aquela vozinha te tirando do agora, aquela vozinha te arrastando para o passado, aquela vozinha te levando para a ansiedade do futuro. Essa vozinha na cabeça que a gente tem o tempo inteiro é o diabo. E a gente não consegue brigar com o diabo, porque quando a gente tenta brigar com ele, ele sempre vence. A gente tem que aprender a dialogar com ele. E olha que coisa louca, né? A Dalma falou ali, às vezes a gente precisa ter conhecimento das coisas para a gente começar a entender o que é o agora. Mas vocês sabiam que quanto mais conhecimento a gente tem das coisas, mais a gente se afasta da nossa essência? Olha que coisa louca. Eu vou contar uma historinha para vocês aqui. Vamos voltar lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, na criação do mundo. Olha que viagem que eu vou fazer com vocês agora, hein? Se preparem e apertem os cintos que nós vamos pro fundo agora. Lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, Adão e Eva viviam no paraíso. Adão vivia ali em presença de Deus, em completa sintonia com a natureza, com os animais, com Deus, com tudo. Estava em completa sintonia. Nós somos a essência de Deus. Adão representava essa essência de Deus. E aí Deus, de repente, disse para ele que ele podia fazer absolutamente tudo no paraíso. Não tinha limites para ele, com exceção de uma coisa: comer do fruto da árvore da sabedoria. A única coisa proibida era comer o fruto da árvore da sabedoria. E aí eles foram lá e comeram aquele fruto. A serpente começou a trabalhar a mente deles. Quem é a serpente? O diabo. E quem é o diabo? Nosso pensamento. O pensamento começou. E se? E se você der uma mordidinha aqui, você vai ganhar conhecimento, a árvore da sabedoria. Você vai poder começar a entender as coisas. E quando o homem mordeu da fruta do conhecimento, Deus disse que se ele mordesse a fruta, eles iam morrer. Só que eles não morreram. Eles comeram da fruta da árvore de sabedoria e não morreram. Então, como assim, não? Deus mentiu? Não. Essa morte foi uma morte simbólica. Comer do fruto da sabedoria fez com que eles morressem nessa unidade com o divino, nessa sincronicidade com o divino. E fez com que o homem se afastasse de Deus, deixasse de ser apenas um e se afastasse de Deus. Então, olha que coisa louca. O conhecimento nos afasta de Deus porque o conhecimento é limitado e ninguém pode limitar Deus. Deus é algo ilimitado. Quando a gente adquire conhecimento, o nosso entendimento sobre as coisas vai somente no nosso nível de pensamento. Se você começa a dar valor para aquilo que você estudou. Então, qual é o conceito que a gente tem de Deus hoje? É o que nós ouvimos dos nossos pais, é o que a gente ouviu dentro da igreja, é o que a gente leu nos livros, é o nível de conhecimento que nós temos sobre Deus. E Deus não pode ser definido no nosso nível de conhecimento. Deus tem que ser sentido em toda a plenitude do que ele é. Não dá para definir Deus, dá para sentir Deus. E quando a gente deixa de sentir e quer explicar, a gente limita o poder de Deus. E a gente começa a limitar o nosso poder, o nosso potencial. Porque aí a gente passou a se identificar somente com o nosso nível de conhecimento, a cultura da nossa nação, os ensinamentos que a gente teve dos nossos pais, a doutrina que a igreja nos impôs, e a gente se limita a isso. Só que a gente é muito mais do que isso.
O dedo agora é a gente começar a transcender esse limite de entendimento. É a gente entender que nós não somos o que o nosso pensamento diz que a gente é. Nós não somos o que o nosso ego diz que a gente é. Você não é essa pessoa que recebeu. A gente se identificou, a gente começa no nosso nascimento, a gente começa a se identificar com o nome que deram para a gente. Conceição, Delma, Claudir, Noel, Heloísa, Rejane. A gente já começa a se limitar quando determinam que o nosso nome é aquele. E a gente se identifica com esse nome. A gente se identifica com os limites. E o que que a gente tem que perceber aqui então, gente? Nós somos uno. Eu sou o que sou. O eu sou mostra para a gente que a gente é muito mais do que o que a gente acha que a gente é, porque nós somos imagem e semelhança de Todo-Poderoso. E Ele pode tudo. E nós podemos tudo. Quando a gente transcende esse nível do pensamento. Então, nosso grande desafio é entender que aquela vozinha que está ali na nossa cabeça, ó, falando lá da viagem para o Panamá, falando lá do passado que já aconteceu, que hoje já não é mais, daquela desilusão amorosa, daquela decepção financeira, daquele projeto que não se concretizou, daquela... Isso tudo na nossa cabeça é só vozinha, não somos nós, não é a nossa essência. A nossa essência é divina, a nossa essência é de um potencial ilimitado. E tudo que a gente está fazendo aqui, todos esses estudos, falando do poder do agora, nos livros todos que a gente estuda de Napoleão Hill, e tudo que a gente faz é simplesmente para a gente ter o entendimento dessa essência. E a gente começar a entender que louco, cara. A gente está aqui há 4, 5 anos estudando e o que a gente precisa, na verdade, é sentir. Tudo que eu sei é que nada sei. Quanto mais a gente estuda, mais a gente entende que a gente não sabe é nada, né? O poder do universo é muito grande. A gente tem que aprender a se conectar com essa energia que existe e não começar a limitá-la com o nosso nível de conhecimento. Então, por isso é que a gente não pode julgar, porque às vezes a gente julga baseado no nível de conhecimento que a gente tem. Preconceito está baseado no nível de conhecimento que a gente tem. O certo e o errado estão baseados no nível de conhecimento que a gente tem. O que que é certo ou errado? O que é certo e errado para mim pode não ser certo e errado para Conceição, pode não ser certo e errado por Claudir. Cada um vai ter um conceito sobre a vida. Então a gente passa a ser mais empático, a gente passa a aceitar mais a opinião do outro, porque a gente começa a entender que a nossa verdade, na verdade, é a nossa verdade e não a verdade absoluta das coisas. Então, tudo que a gente tem feito aqui nesses 4 anos é isso. A gente tem tentado se conhecer um pouco mais para se reaproximar daquele momento no Éden em que a gente se separou do Pai. Esse nosso estudo é para tentar, e isso tem sido a grande viagem do ser humano, tentar se reconectar com o divino, tentar ser um pouquinho mais próximo do divino. É profundo isso, né, gente? Você vê, a gente estuda tudo isso para a gente entender que quanto mais a gente estuda, mais limitado a gente fica. Ô, coisa doida! Temos aí mais alguns minutinhos, 6 minutinhos aí para a gente encerrar. Alguém mais além da Delma que gostaria de dar alguma contribuição para o dia de hoje? Rejane Então, Faria, Tem vamos lá, Noé? minha amiga. Tem Noé? tudo bem Opa, desculpa, tem. aqui, Rejane, esse tema é um tema muito interessante, né? E eu falo que estar presente e ser presente é diferente de foi presente ou de vai ser presente. Então, às vezes a gente fica planejando muita coisa e esquece do agora. Porque o agora é agora, então não tem como não ser o agora. E aí a gente fica muito frustrado pensando como é que foi o passado ou como é que vai ser o futuro. E foi muito interessante quando eu vi, né, esse livro a primeira vez, né? Ele até falou, tem coisas que vêm nos momentos bem difíceis da vida, mas para a gente entender que realmente nós somos o que somos, né? Eu sou o que sou porque sou.
Rejane. Então, e uma coisa que a gente tem que ser é sempre grato, porque realmente não tem como apagar o passado, mas ele ficou. Mas também não tem como você ficar tentando construir o futuro e esquecer do agora. Então, porque o agora é agora, e assim, né, é viver exatamente esse agora. E às vezes você até falou, né, que nem, tipo assim, a agenda, não sei o que, aí meninos, todo mundo passa, que é que nem, tipo assim, um momento de oração. Quem tem um momento de oração, de gratidão todo dia tem, independente de qualquer coisa. E quem tem, né, e quem crê e que sente, consegue sentir, é muito, muito interessante. Igual você falou assim, que temos que sentir Deus. Então, assim, quando a gente começa a sentir Deus, tudo muda, tudo é diferente, porque a gente começa a viver mais no agora. Então, se eu posso ser agora, é agora. Então, assim, isso é muito importante, a gente ter essa consciência. É lógico que vai ter, né, vários desafios, mas a gente tem que tentar viver sempre o mais agora mesmo possível, porque o agora é agora. E o futuro pode que ele nem chegue, a gente fica planejando um monte de coisa, e o passado já passou. Então, quem vive no passado vai ficar com depressão, vai ficar com um monte de coisa. E quem ficar planejando, não é, esquece de viver o agora. Então, porque o agora, agora que a gente tem que estar feliz, a gente tem que ter carreira, a gente tem que estar perto de pessoas que a gente ama, a gente tem que fazer realmente, e sempre fazendo com gratidão, porque tudo bem. Então, assim, é muito importante, e assim, como é bom ter esse entendimento, né? E entender que a gente está aqui para entender e entendendo cada dia melhor, um pouco, né? Porque a gente começa a estudar a gente. Então, assim, é muito legal, sabe? Eu sou muito grata, né, a todos aí, quem fica caladinho, quem fala. E é isso, sabe? É só gratidão. E vamos para onde? Rê, temos mais 3 minutinhos aí, Conceição. Não é? Bom dia a todos, né? E a todas. É muito assim, quando você falou uma frase, assim, não é assim, e me trouxe assim muita, assim, tentar entender essa clareza que é complicado, né? A gente, quando você diz assim, né? Presença não apaga, não sei se eu não estou certo, presença não apaga seu passado, mas tem o poder de dissolver, né? Então, é assim, as coisas na vida da gente é muito engraçado. Porque, olha, vou te falar uma coisa. Você conseguir, a mente, o diabinho, como diz o cara, ele tenta te puxar lá para o passado. É assim? Não sei, tu que entende, não é? Mas aí você briga com o agora, né? Com a presença, com o agora. Às vezes, assim, a gente assim, pensa, como até um professor, né? Um educador, que o passado é como se tu fosse assim, tu escrevesse, pegasse um lápis. Deixa eu fazer uma analogia aqui errônea. Você escreve e depois você vem com uma borracha e apaga. Você apaga. Mas tu apagaste aquela grafia que ficou lá dentro. Você não apagou. Você não consegue ler direito. Eu não sei se é nesse sentido que tu quer dizer. Mas você pode dissolver o passado. Então, eu vejo assim, nós, seres humanos, nessa nossa mente fértil, né? Graças a Deus, vamos dizer, eu quero conversar alguma coisa com a Delma. Eu estou chateada com a Delma. Aí eu digo para a Delma, mas se eu pegar a Delma, eu vou falar isso aqui para a Delma, eu vou dizer isso aqui para a Delma, eu fico trabalhando, o diabinho fica me tentando. Só que chega na hora, a Delma, com uma palavra, me desarmou todinha. Eu não falei nem mais nem tinha que eu ia falar com o que eu planejei. Então, o agora, eu acredito que essa volta, assim, é como tu coloca assim, é você respirar, é você pensar e tentar sentir essa presença. Porque é Conceição, muito eu vou te complicado. interromper sem querer te interromper, porque está muito interessante. Nós temos que ouvir essa linha de raciocínio, mas vai cair a conexão. Falta menos de 1 minuto. Então, o que nós vamos fazer, Tá, todo mas mundo, eu já hein? falei, só quero que tu me dá um. Não, quero acabar de ouvir a linha de raciocínio e a Priscila Soares quer falar também. Então, todo mundo vai lá no grupo. Eu estou postando lá agora o link de novo, só para a gente ir e voltar, para a gente não perder a linha de raciocínio, tá? Ninguém sai, porque a gente ainda tem que fazer nosso fotinho ainda, hein? Então, vamos lá. Só vou colocar o link lá no grupo e a gente já volta. Até já. Aí tu me explica.